Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa análise clínica bem potente, baseada na perspectiva do Dr. Ítalo Marcilli. É para a gente entender como uma nova visão sobre o eu pode de verdade transformar a nossa prática no consultório, especialmente naqueles casos de sofrimento que parecem não ter fim. Para organizar essa análise, a gente vai seguir 5 passos bem diretos. Primeiro, vamos olhar para esse problema do sofrimento que parece incurável. Depois, entender a distinção fundamental entre o que se chama de alma e o conhecimento do eu. A partir daí, vamos ver como a construção de uma narrativa se torna a principal ferramenta, e tudo isso vai levar a gente a uma nova perspectiva clínica. Então, vamos começar com um cenário que todo profissional da clínica conhece muito bem: a sensação de estar enxugando gelo, sabe? Aquela frustração de uma terapia que parece que patina, que não avança, e o sofrimento da pessoa vira um ciclo vicioso que a gente não consegue quebrar. E essa metáfora do enxugar gelo é perfeita. Ela descreve exatamente aquele esforço terapêutico que, por mais que a gente se dedique, acaba sendo ineficaz. A hipótese aqui, que a gente vai explorar, é que isso acontece porque o foco do terapeuta talvez esteja no lugar errado. A pergunta de US$ 1 milhão é essa, né? Porque alguns sofrimentos simplesmente parecem resistir a qualquer intervenção terapêutica. A resposta, segundo essa abordagem, começa com uma distinção que é a chave de tudo. Para entender a origem desse sofrimento que não passa, a proposta aqui é diferenciar dois domínios da experiência humana. O primeiro, que geralmente é o foco da psicoterapia mais tradicional, é o que aqui se define como o domínio da alma. Olha, é muito importante entender o que alma significa nesse contexto específico. Não estamos falando de espírito, de sopro vital. Aqui, alma é o domínio do não, é o lugar da falta, da ausência, daquela ferida original. É exatamente aí que grande parte da psicoterapia contemporânea decide focar sua atenção. E este quadro deixa a distinção bem clara. De um lado, a alma, o reino do não, da ausência, o campo clássico de batalha da psicologia. Do outro lado, o espírito, o reino do sim, da presença, do propósito. E é nesse segundo domínio, o do espírito, que a gente vai encontrar o tal do eu. O ponto central aqui é o seguinte: focar a terapia só na alma é ficar preso em problemas que, por definição, são insolúveis nesse plano. É o puro enxugar gelo. É como tentar resolver a escuridão falando sobre ela, em vez de acender uma luz. O resultado de ficar nesse escuro é essa sensação de estar preso, de não sair do lugar. Bom, agora vamos para a parte da solução, né? Como a gente sai disso. A proposta é justamente deslocar o foco terapêutico, sair dos problemas da alma e ir para a afirmação e o conhecimento do eu. Essa frase, por si só, já é uma afirmação bem radical. Ela bate de frente com muitas tradições psicoterapêuticas. A ideia é que o eu não é uma coisa que a gente deita no divã para dissecar. Tratar o eu como um objeto de estudo é, nessa perspectiva, o melhor jeito de nunca conhecê-lo de verdade. Então, como é que a gente promove esse conhecimento do eu na clínica? A proposta é bem prática. É se desviar daquela introspecção sem fim. O autoconhecimento verdadeiro não viria de ficar se autoanalisando eternamente, mas sim da percepção do eu agindo no mundo real em direção a um propósito concreto. E essa citação resume a ideia perfeitamente. É um paradoxo, né? Para se encontrar, é preciso parar de se procurar como um objeto e começar a agir como um sujeito no mundo. O conhecimento do eu acaba sendo uma consequência da ação e não a causa dela. Certo. E como isso se traduz na prática clínica do dia a dia? A resposta está na construção consciente de uma narrativa de vida. Uma narrativa que seja mais robusta, mais digna e, no fim das contas, mais humana. Olha que ferramenta clínica poderosa. Essa hierarquia de narrativas nos dá um mapa. A gente pode identificar em qual narrativa a pessoa está presa. É na infantil, do prazer e desprazer, ou talvez na material, só focada em segurança e sucesso. O nosso trabalho, então, passa a se ajudar essa pessoa a amadurecer a própria história, a subir esses degraus em direção a uma narrativa de serviço ou, idealmente, a uma busca transcendente pela verdade, que é o que dá o maior grau de propósito e resiliência. E aqui está a conexão direta com a neurose na clínica. O sofrimento neurótico deixa de ser visto como uma doença abstrata e passa a ser entendido como um sintoma de uma vida sem uma história forte, sem um roteiro. A pessoa sofre porque, no fundo, ela não sabe qual é o enredo da sua própria vida.
Para fechar, vamos amarrar tudo isso numa nova perspectiva para o nosso trabalho clínico, com dicas bem práticas sobre como aplicar essas ideias. Esse quadro resume bem a virada de chave que a gente pode aplicar. A gente sai de uma visão do passado como um problema que precisa ser resolvido e passa a vê-lo como uma história a ser integrada. O sofrimento deixa de ser uma condição crônica para se tornar um sinal, um chamado, para construir algo novo. O objetivo não é mais só reduzir sintoma, mas construir uma vida de propósito, que é o que a metáfora do pão e vinho quer dizer: a sobriedade da ação concreta no mundo unida a um sentido espiritual. Então, o que isso significa para o terapeuta no dia a dia? Significa, antes de tudo, capacitar a pessoa, ajudá-la a se ver como autora da própria vida. A terapia vira menos uma arqueologia das feridas e mais uma arquitetura do futuro. O foco sai do o que fizeram comigo e vai para o que eu posso fazer a partir de agora. E a gente termina com essa pergunta que fica como uma reflexão para a nossa própria prática clínica. Ao mudar o foco da ausência para a presença, da análise para a ação e da queixa para o propósito, essa abordagem nos desafia a pensar, afinal, qual é o verdadeiro papel da transcendência na saúde psicológica? É uma pergunta que tem o potencial de redefinir os limites do nosso trabalho.